O estudo de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 29, Guardemos o Coração. Em todas as lições desse livro, há uma frase de destaque que é da Bíblia. E a frase de hoje é a seguinte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Coração dobre é uma expressão bíblica que se refere a alguém que tem uma fé dúbia. É aquela pessoa que só age de acordo com a sua vontade própria. Mas aí a lição é: guardemos o coração. O que significa guardar o coração? Será que é pegar o nosso coração e colocar numa caixinha? Ou será que é preservá-lo da convivência com as pessoas difíceis, com medo que nos machuquem, com medo que nos deixem infelizes? Ou será que guardar o coração, guardar o coração é um processo interior, um fortalecimento íntimo e um recurso interno para que a gente possa administrar as necessidades durante o dia a dia, os problemas conforme vão chegando, que a gente tenha essa estrutura dentro de nós para superarmos essas dificuldades. Nós podemos controlar as circunstâncias das nossas vidas? De jeito nenhum. A vida nos mostra, não dá para a gente controlar a relação com as pessoas, não dá para a gente controlar os fatos que chegam até nós, mas dá sim para nós ajustarmos em nossos corações e em nossas mentes uma estrutura para podermos enfrentar essas dificuldades. À medida que a gente assimila essa estrutura e projeta em nossos corações, quando perdemos um ente querido, ou quando há os reveses das nossas vidas, ou quando surge uma doença, um problema grave, nós temos estrutura para enfrentá-lo. Não que não vamos sofrer, não somos seres humanos, estamos aqui para aprender. A gente sofre, mas de uma maneira consciente, sabendo, entendendo o porquê. Nós sabemos que é a continuidade da vida, que nós sabemos que é a reação, a ação e a reação, então não há como escapar da justiça divina. Não é castigo, mas como a gente ainda não tem a consciência desperta, estamos sempre escorregando, estamos sempre definhando, não estamos ali atentos para vivenciar os ensinamentos de Jesus todos os instantes das nossas vidas. Se tivéssemos, não estaríamos aqui. Então é um aprendizado. E nessas escorregadelas que a gente dá pela vida, a gente tem uma estrutura interior que nos fortalece. A gente compreende a dor, a gente compreende e deixa esse fardo mais leve para a gente continuar a caminhada, né? Então, tendo essa postura, a gente está fortalecido, né? E uma das coisas mais fundamentais no nosso desenvolvimento, da nossa vivência espiritual, é construir mesmo essa estrutura. A gente sempre ouve, a gente sempre fala, a gente sempre estuda, mas a importância de vivenciá-la, para que a gente possa realmente se fortalecer e não derrapar, não deixar de vivenciar o Evangelho de Jesus nos momentos difíceis. E que é complicado, a gente sabe, porque apesar de todo o conhecimento, quando chega um momento difícil, a gente para pensar, para repensar, a gente sofre, mas a gente não fica desesperado. E aí a gente leva a vida com mais tranquilidade, né? Por exemplo, a gente tem que aproveitar os momentos difíceis para assimilar os ensinamentos do Mestre. Quando tudo está muito bem, a gente vai com tranquilidade. Mas quando chega a dificuldade, a gente tem que parar e pensar. Por que dessa dificuldade? Porque nesse momento, o que eu tenho que assimilar? O que eu tenho que modificar? Porque tudo que ocorre em nossas vidas tem o objetivo de ensinar. Nós temos o objetivo de aprender. E aí é importante que a gente para e analisa. E conforme a gente vai analisando, a gente vai se reestruturando, vai mudando uma postura e a visão que a gente tem frente aos fatos da vida.
Alguns a gente valoriza mais, outros a gente valoriza menos, mas é o aprendizado, é o crescimento, não é? Então, guardemos o nosso coração no sentido de criarmos uma resiliência interior, um entendimento, um fortalecimento, uma capacidade íntima de lidarmos com as experiências, para que não sejamos esmagados e dominados por elas. O coração é a base, é o fundamento da nossa vida espiritual e é o caminho que estamos construindo. Vem tudo dele. E aí tem uma colocação de Jesus em Provérbios, capítulo 2 e 23, que ele diz o seguinte: acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Olha que frase importante para a gente guardar nas nossas mentes. Dele provém tudo que eu ponho para fora. Então, nós vamos, com o decorrer do estudo, analisar mais esse aspecto mais profundamente. Então, é importante que a gente realmente se preocupe com os nossos sentimentos, né? O sentimento é uma lanterna. Se bem direcionado, ele clareia e ilumina o nosso caminho e nos faz ver a vida com olhos de aprendizado, de luz e de amor. Porém, se essa lanterna estiver com a pilha fraca, se nós não estivermos nos conectando com o Pai, se a gente não estiver sempre vigiando na caminhada, essa lanterna ela não vai ter uma luz forte, ela vai ficar muito fraquinha ou apagar. Daí a gente pode cair em precipícios, pode se machucar, e é o quê? É a falta da dedicação valorizando a nossa parte espiritual, né? E aí, os sentimentos que controlam as nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. É deles que partem tudo que a gente vai fazer no nosso caminhar. É neles que encontramos as forças para superar as dificuldades. É nele que encontramos a coragem para recomeçar e a sabedoria para agir de uma maneira adequada. Mas, para isso, há necessidade de cuidarmos dos nossos sentimentos, para que eles possam nos dar essa estrutura interior. E tem uma outra citação, que Jesus diz o seguinte: o homem bom tem do bom tesouro do seu coração tira o bem. Então, do bom tesouro do nosso coração, nós vamos tirar o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, também vai tirar o mal. Então, a importância de cuidarmos bem dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque eles é que vão extrapolar, não é? E para eles extrapolarem, a gente tem que estar firme, porque nós estamos numa caminhada, estamos aprendendo. Então, um pouquinho por dia, a gente vai se fortalecendo e seguindo o caminho da luz, né? Os sentimentos são como se fosse um manancial da vida. Se ele não estiver puro e cuidado, todo o rio da vida está contaminado. Se a nascente do rio estiver contaminada, toda a água do rio estará contaminada. Se a nascente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos estiver contaminada, todas as outras atitudes também estarão contaminadas. Contaminadas do quê? Da mágoa, do rancor, do ódio, da inveja, dos nossos vícios. Daí a necessidade de nos preocuparmos em transformarmos os nossos vícios em virtudes. Mas é complicado, mas se a gente fizer a predisposição, a firmeza e a vontade, a gente vai um pouquinho por dia construindo, né? Vamos pensar no coração não como um órgão do nosso corpo fundamental que pulsa, e a hora que ele para de pulsar, a gente parte. Mas vamos pensar no nosso coração como um centro das nossas emoções, no centro dos nossos sentimentos, da nossa espiritualidade. E tudo que sentimos, amor, raiva, ódio, alegria, está dentro dele. Então, não tem como não estar dentro do coração. Temos todas essas sementinhas nos nossos corações. E depende de cada um de nós cultivá-las. Escolher as sementinhas e cultivar o que eu vou cultivar.
Vou cultivar uma boa para superar uma que não é muito boa. E aí a gente vai transformando lentamente os nossos vícios em virtudes. O que está dentro do nosso coração determina como enxergamos o mundo e como reagimos aos desafios e como construímos os nossos relacionamentos. Ai, mas o mundo está horrível, o mundo está perdido, o mundo está isso, o mundo está aquilo. A gente ouve muito isso. A pessoa está falando, está tendo uma visão que vem de lá de dentro. Ela vê as notícias e como lá dentro também ela tem esse sentimento, é o que ela fica jogando para fora. E ao invés de ela colaborar com ela, para estar bem equilibrada, e colaborar com o universo, ela fica eliminando, jogando energias negativas, não é? Então, isso tudo é para que a gente possa se conscientizar do valor e da preocupação que a gente deve ter com os nossos sentimentos. E aí a gente diz, como proteger o nosso coração? É colocando naquela caixinha? Ou é colocando uma redoma de egoísmo, de indiferença para não sofrermos? Não é por aí. Para protegermos os nossos corações, devemos oferecer a ele oportunidades de aprendizado, de perdão, de amor, que são as armas do bem. Todo aquele que é indulgente, paciente, o mal não consegue penetrar. Ele segue livre e se liberta de todas as circunstâncias, porque independente da postura dos outros, ele decidiu a postura interior que ele vai ter. Aquela postura de otimismo, de confiança, de fé em Deus. Então, é muito mais difícil a energia negativa chegar até ele, porque ele tem uma própria defesa, ele tem uma redoma do seu otimismo, da sua fé, da sua vontade de seguir os ensinamentos do Cristo. O que guardamos no coração define o que espalhamos no mundo. Então, cultivemos luz e a nossa vida será um reflexo do céu. Que coisa linda, não é? A gente põe aquilo que a gente tem. Tem dias que a gente acorda meio chateado, meio encabrunhado, e de repente a gente fala, pera um pouquinho, se eu vou falar de Deus, se eu vou falar das lições do Jesus, se eu estudo o Evangelho, eu tenho que mudar essa minha postura. Então é natural que a gente tenha esses momentos, porque também são momentos de aprendizado. Se nós permanecermos nesse padrão vibratório, o que vai acontecer? Desânimo, mal-estar, uma depressão. Então é importante que a gente tenha esses momentos e saiba sair desses momentos. Dá licença, vou tomar um golinho d'água. Achamos que a liberdade está no fazer, no prazer de fazer, de querer, de conquistar as coisas, enquanto que a verdadeira liberdade está no Evangelho de Jesus. Mas por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento das leis de Deus, das leis morais, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma fé, a gente tem uma confiança interior. E aí a gente se sente livre, não está conectado às amarras dos maus pensamentos, não está conectado às energias negativas. Agora, quem deixar se prender pelas algemas da mágoa, do rancor, esse aí não escolheu o caminho da paz, porque não escolheu o caminho de Jesus, não é? E agora vamos retornar à frase da lição inicial. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Então, nós já vimos que o coração dobre é aquele que tem a fé duvidosa, que fica com o pé em Mamon e fica com o pé em Deus. Então, ele não tem a firmeza de propósito, ele não tem os objetivos de vida traçados, ele não sabe o que ele quer. Então, a espiritualidade nem tem como ajudar a pessoa que se encontra nesse estado, porque a pessoa pede o auxílio, a espiritualidade começa. Aí a pessoa muda o rumo, porque ela não sabe o que ela quer. A espiritualidade fala, uai, vou ajudar aqui. Muda o rumo, para aí, se estrutura, veja o que vocês querem realmente, eu vou poder colaborar. Então, quando a gente não está firme, a gente está vulnerável.
Então, é importante nos conhecermos, o autoconhecimento, a fé, o conhecimento, para a gente traçar o nosso caminho e seguir confiante, né? A criatura que divide o coração, é isso que eu falei, ela é inconstante. Imaginemos um barco à vela. Ele sai de um porto e vai para algum lugar. Se ele for à deriva do vento, se ele for direcionado pelo vento, ele fica à deriva. Então, ele não vai chegar no local que ele traçou, do local desejado. Vai saber quando ele vai chegar. Mas tem um instrumento de navegação, que é a vela. E que o navegador, independente do lado que o vento vem, ele controla o seu barco. E o seu barco vai chegar no lugar que ele decidiu chegar. E isso ocorre conosco. Temos que ter o controle da vela do barco dos nossos sentimentos, para que a gente possa chegar no objetivo da iluminação, da aproximação dos ensinamentos de Jesus. Muito bem. A pessoa que não tem essa estrutura, que não tem esse conhecimento, ela fica à deriva, né? Eu já falei. E essa constância, essa persistência no que você decide, é uma questão de disciplina. Eu desejo chegar à iluminação. Então, eu vou batalhar para isso. Eu tenho um objetivo traçado e vou segui-lo. Isso é disciplina, que é consequência da vontade e do autoconhecimento e da clareza dos objetivos. E tudo isso começa onde? Nos nossos sentimentos. E aonde estão os nossos sentimentos? No nosso coração. Não é? Então, a importância de trabalharmos esse aspecto. É indispensável reconhecer que no sentimento reside o controle da nossa vida. Será mesmo? Vamos ver. No livro Pensamento e Vida, capítulo 1, Emmanuel nos fala: a emoção plasma o pensamento. O que vem do coração plasma, inspira o pensamento. E o pensamento, por sua vez, dá origem ao que falamos e o que fazemos. E o que falamos e o que fazemos tem consequências no nosso futuro, na nossa maneira de agir, na questão de ação e de reação. Então, há uma conexão, é uma corrente, está tudo conectado. Partindo daqui, eu vou conquistar o que tem dentro do meu coração. O pensamento inspira, é o gerador da nossa fala e dos nossos atos. São determinantes do nosso destino, a gente já viu isso. Mas se quisermos mudar a ação do nosso destino, lá na ponta, a gente tem que voltar para dentro do nosso coração e trabalhar os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente quer mudar o pensamento. Ai, mas o pensamento persiste, ele não vai embora. Se nós não mudarmos os nossos sentimentos, o pensamento não vai se modificar. Porque ele está habituado com aquilo que eu sinto. E o que eu sinto, eu transmito. E o que eu transmito, eu falo. O que eu falo, eu faço. E o que eu faço tem consequência. Então, é uma cadeia. Então, se eu quiser mudar o meu destino, o meu amanhã, pode parar. Vamos nos autoavaliar. Aonde eu tenho que mudar? Qual é a pedrinha do meu jogo de xadrez que eu tenho que mudar? Para que realmente eu possa ter um final mais feliz, ter uma tranquilidade maior. Ao longo da nossa jornada, enfrentamos situações difíceis, situações mais fáceis, situações que exigem de nós mais dedicação, mais perseverança, mas todas elas nos trazem o caminho da iluminação, o caminho do aprendizado. Vamos nos inspirar no exemplo de Nelson Mandela, ativista e político sul-africano que lutou contra o regime da segregação racial, o apartheid, um homem que, mesmo após décadas de injustiça, 20 anos de encarceramento, manteve seu coração repleto de esperança e de perdão. Ele poderia ter escolhido o caminho do ressentimento, mas não, ele preferiu usar os seus sentimentos
como ferramentas de construção e de união para o seu povo. Ele saiu da prisão e fez muitas coisas positivas para o seu povo. Inclusive, há uma estátua assim imensa em Joanesburgo, em homenagem a ele, e as pessoas vibram, veneram. Esse é o poder de um coração iluminado, que apesar de tudo que passou, manteve-se tranquilo. Por quê? Porque ele tinha uma estrutura interior, porque ele tinha objetivos de vida, ele queria salvar o povo, ele queria melhorar as condições do seu povo. Então, tudo que fizeram de negativo, ele não se preocupou em dar o troco. Eu vou devolver. Porque ele tinha consciência que não é ele que vai devolver, que uma hora ou outra as pessoas vão receber tudo aquilo que eles fizeram. E isso é importante na nossa caminhada também. Às vezes nos magoa, a gente fala, mas não vai ficar assim mesmo, eu vou devolver. E a gente pisa duro. Não é por aí. Abra o coração, penetra nos ensinamentos do Mestre. Quando que ele agiu assim? Jamais. Então, é dar tempo ao tempo, é ter fé, é ter confiança e deixar que ele resolva o momento certo de cobrar do próximo, porque não é que seja castigo, é ação e reação. Você não foi responsável, dona moça, a senhora vai ter que refazer o seu caminho. Então, não temos esta preocupação. E quando a gente deixa de nos preocuparmos com isso, a vida se torna mais leve. Eu levei uma batida, eu levei outra batida. Não é que não doa, não é que não nos deixa triste, não é que não nos magoa na hora. É um choque que você leva, você fala, opa, mas de repente você para, você analisa, você se reestrutura. É a autoavaliação. Então, essa doutrina é maravilhosa porque ela nos dá suporte, ela nos dá conteúdo para que a gente possa se autoavaliar e ser os próprios psicólogos. Tem hora que a gente precisa realmente de uma pessoa especializada para nos indicar o caminho, que, aliás, todos devemos utilizar quando for necessário. Porque muitas vezes a gente está tão sofrido que a gente não consegue sair. Mas alguém puxando o fio da meada, a gente vai soltando todas aquelas coisas tristes que estão guardadas nos nossos sentimentos e nós vamos nos libertando, não é? E para encerrar, é uma necessidade urgente conhecer que o sentimento como um santuário da nossa vida. Pois sem a luz interior, a gente não consegue captar a luz de Deus. A gente não consegue captar as energias positivas que a espiritualidade quer derramar sobre a gente. Por quê? Porque nós estamos com o copo virado. Não nos estamos abertos para receber. Então é importante essa conexão, é importante a leveza de alma, a leveza do coração. Não deixar para amanhã o que se pode resolver hoje. Porque às vezes a gente vai postergando algumas coisas e aquilo vai tomando dentro dos nossos sentimentos um volume. E de repente um diálogo, uma conversa, um abraço, um perdão, resolve as nossas situações e a gente passa a ter uma vida mais leve, mais descomplicada, né? Quando cuidamos dos nossos corações, transformamos a nossa realidade. Nos tornamos luz, instrumentos da paz divina, que é o verdadeiro chamado para sermos agentes de amor, de caridade e de compreensão e de transformação. Senhor, eu quero trabalhar na sua seara. Senhor, me ajuda. Tá bom, minha filha, eu vou te ajudar. Mas como é que está o seu coração? Dá para eu colocar no seu coração tudo que eu tenho de bom para que você siga o caminho? Seu coração não está limpo, minha filha. Limpa o seu coração. Deixe o seu coração preparado. Mexa no terreno do seu coração para que a sementinha que eu vá jogar possa florescer, possa brotar. Então é isso que a gente tem que ver. Às vezes a gente pede e não vê. Como que ele vai atender? Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele ajuda, ele colabora, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Então ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno. Com essa disposição, descobriremos que todos os caminhos, por mais difíceis, são abençoados. Porque todos os caminhos têm um ensinamento para as nossas vidas. Muito obrigada.
e que possamos sair daqui inspirados e levar essas reflexões para as nossas vidas. Que possamos transformar os nossos sentimentos em boas ações e as ações em realizações. E que essas realizações sejam um legado de amor e de paz, para que a gente possa sempre estar conectado com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Oremos. Nesse instante, Senhor, humildemente pedimos que derrame a sabedoria para que possamos realmente cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e vivenciar o seu Evangelho. Queremos, Senhor, ter a leveza do coração, ter a alegria de vivenciar os teus ensinamentos e sermos gratos, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que nos dá a esperança, que nos dá a certeza do crescimento, do melhor dia de amanhã. Que possamos, Senhor, seguir os teus ensinos e espalhar pela nossa volta os teus ensinamentos. Pedimos também, Senhor, por esta casa que nos abriga, pelo nosso Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que possamos deixá-lo lindo por dentro e por fora, que ele possa acolher muitas pessoas naquele espaço que vai ser remodelado, para que possamos juntos crescer e encontrar a luz divina nos nossos corações. Pedimos pelas crianças da nossa creche, Amélia Rodrigues, e por todos os assistidos e seus familiares. Que a luz divina permaneça conosco hoje e sempre, com as graças de Deus, e boa tarde a todos.